Meu grande mestre Zé Mistério afirma que a Copa do Mundo de 1954 foi a melhor de todas que ele viu, pois teve recorde de gols, com média acima de 5 por jogo, e de altíssimo nível técnico. Pois é, a Suíça pôde assistir o desfile de grandes craques e uma chuva de gols. Foi chocolate de todo lado, sem contar da final, e que final, hein? Segue o episódio 6, 1954, existe injustiça no futebol? Essa é uma pergunta danada que vira e mexe surge e demanda uma baita reflexão. Os críticos ferozes do esporte bretão dizem que no futebol tem muito chorão e muita reclamação, dentro e fora de campo. Pode ser, mas o futebol é polêmico, sim. Mas é apenas um esporte competitivo que não mata, não rouba, não prejudica ninguém e não sacaneia qualquer cidadão. Ao contrário de muitos políticos, juízes e governos de plantão que circulam por aí. O futebol é muito mais sério que muitos governos. Mas quem não concorda está em seu pleno direito de não concordar. Aquele que ama de verdade verdadeiro futebol não prejudica ninguém. Mas e a pergunta do título dessa crônica, hein? Pois é, vamos descrever uma história que beira a confirmação de que existe injustiça no mundo do futebol. Vamos passear pela bela, fria e saborosa Suíça, correndo atrás da pelota nossa de cada dia. Bem, para começo de conversa, eu nunca estive na Suíça, ou melhor, sequer tive a oportunidade de botar o dedinho do pé lá pelas bandas da Europa, mas tive muitas oportunidades de viajar através dos mapas, dos livros e do futebol pelo velho continente. Sinto até que conheço bem alguns recantos jamais visitados. É que atualmente não é preciso levantar a bunda do sofá para conhecer o mundo, desde que o danado do celular esteja à mão. Bunda colada e celular na mão, é tudo o que um potencial vagabundo precisa. Pensando bem, vamos deixar as belezas e encantos, sem contar os chocolates da Suíça, e partir para o delicioso tema que é o futebol. Vamos para a Copa de 1954. Será que teve muito chocolate? O hipotético e brilhante narrador Zé Mistério dizia que a Copa de 1954 foi um dos torneios mais surpreendentes e mostrou uma sofisticação técnica jamais vista na história. Exagero? Pode ser que não, mas o agora comentarista Zé Mistério complementava seus argumentos afirmando que nessa Copa tivemos recordes de gols e reedição daquele famoso embate bíblico entre Davi e Golias. Sei lá, mas se o Zé Mistério falou, quem sou eu para contestar? A Suíça sempre se postou como neutra em todos os assuntos. Nunca brigou com ninguém de forma belicosa e mesmo durante a terrível Guerra Mundial, de poucos anos atrás, se manteve íntegra e neutra. Fato que permitiu um refúgio para o futebol europeu. E uma Copa por lá, no meio daquela Europa nervosa, era realmente o ideal. E assim foi. Para começo de papo, vamos aos times classificados para a já tradicional fase de grupos. Grupo 1. Brasil, Iugoslávia, França e México. Grupo difícil, hein? Lembrando o grupo de 1950. Pois só trocaram a Suíça pela França, mas os outros eram os mesmos. Grupo 2. Hungria, Turquia, Alemanha e Coreia do Sul. Parecia moleza, mas 2 desse grupo estariam na final. Pode ser moleza. Grupo 3, Uruguai, Áustria, Tchecoslováquia e Escócia. Grupo embaçado, os times eram enjoados, duro de jogar. Grupo 4, Inglaterra, Itália, Suíça e Bélgica, também um grupo enjoado, especialmente porque a Suíça jogava em casa. Nota-se uma ausência significativa, trata-se de nossos irmãos portenhos que não se classificaram, ou melhor, eles sequer se inscreveram para as eliminatórias. Dizem las más línguas que a Argentina e FIFA estavam de mal, devido à política esquisita do senhor Perón, mas pode ser fake news. Agora, tínhamos 16 equipes distribuídas em 4 grupos, mas ainda continuavam fazendo 2 jogos ao invés de 3, ou seja, nem todos jogavam contra todos dentro do grupo.
pode ser aí que a danada da injustiça tenha aparecido. Mas uma coisa é o organizador aloprado, outra coisa é o futebol. Então, cada time fazia apenas 2 jogos e os 2 com o maior número de pontos seguiam para as quartas de final. E caso 2 times ficassem empatados na tabela, fariam aquele jogo extra nojento para definir quem seguiria adiante. O Brasil enfiou 5-0 em seu freguês mais frequente em Copas do Mundo, o querido México. Depois ficou naquele 1-1 nojento com a Iugoslávia, mas estava garantido na próxima fase. A segunda vaga ficou com a nossa comadre, a Iugoslávia. O grupo 2 foi mais complicado do que se imaginava. A Hungria saiu distribuindo chocolate já na primeira fase. Meteu 9-0 na Coreia do Sul e 8-3 na Alemanha, classificando mole-mole, mas o bicho pegou mesmo para outra vaga. A Alemanha havia ganhado da Turquia por 4-1, mas depois tomou aquela pimbada da Hungria. Por sua vez, a Turquia, que havia perdido da Alemanha, socou um sonoro 7-0 na pobre Coreia e ficou com a mesma pontuação da Alemanha. E como a Alemanha não teve a sorte de pegar a combalida Coreia, teve que fazer aquele jogo extra nojento. Aí então meteu 7-2 na Turquia e avançou para as quartas. No grupo 3, a molezinha se mostrou de forma clara e evidente. O Uruguai, como sempre, teve uma baita sorte e atropelou os 2 adversários. E como não precisou jogar com a Áustria, avançaram juntos sem dificuldades. Já o grupo 4 foi enrolado demais. A Suíça ganhou da Itália e perdeu da Inglaterra, ficando com 2 pontinhos. A Itália perdeu da Suíça e ganhou da Bélgica, ficando também com 2 pontinhos. A Inglaterra empatou com a Bélgica e ganhou da Suíça, se classificando em primeiro. Suíça e Itália tiveram que ir para o nojento jogo extra. A Suíça ofereceu um bom chocolate para os italianos, aplicando um sonoro 4-1, seguindo para a próxima fase. Nas quartas, o bicho pegou de vez. A Alemanha venceu a Iugoslávia com alguma dificuldade, mas avançou. Os outros 3 jogos foram jogaços de verdade, mas não foi bom para nós, os amarelos. Perdemos de 4-2 da poderosa Hungria. Outro confronto épico foi Áustria e Suíça, 7-5 para a Áustria, e os donos da casa tiveram que comer um chocolate meio amargo, mas tudo bem. E o último jogo, esse reuniu o sortudo Uruguai contra a mãe do futebol, a Inglaterra. O Uruguai venceu por 4-2 e seguiu em frente. A Celeste continuava forte e mais sortuda que nunca. Um parênteses importante e curioso, em apenas 3 jogos, a Hungria havia feito 21 gols, uma média de 7 por jogo, e era a favorita absoluta para levantar o caneco. E veio a fase para ver quem tinha garrafa vazia para vender, e a Hungria tinha um estoque fabuloso, mas foi econômica na vitória de 4-2 sobre o outrora sortudo Uruguai. A Alemanha parece ter renovado seu estoque de garrafas vazias e vendeu meia dúzia para sua vizinha, a Áustria. Venceu o jogo por 6-1. Final definida entre a favorita Hungria e a estranha crescente Alemanha. A Áustria ficou com o 3º lugar após vencer o infortunado Uruguai por 3-1. E veio o jogo final. Mas antes precisamos falar do timaço da Hungria. Ela contava com um quarteto extraordinário, Puskás, Kocsis, Csibor e Hidegkut, responsáveis por nada menos que 22 gols em 5 partidas, sendo que Kocsis fez a metade, o que lhe conferiu a artilharia do torneio com 11 gols e uma média superior a 2 gols por jogo. Impressionante! Mas como sempre afirmou Zé Mistério, milagres acontecem. E aconteceu o chamado milagre de Berna. Logo de cara, a Hungria meteu 2 gols e subiu nas tamancas típicas do leste europeu. Até porque na fase de grupos havia aplicado uma lavada de 8-3 nesses mesmos alemães pretensiosos. Mas milagres acontecem. Dizem as más e as boas línguas que um santo chamado Noé, sim, aquele mesmo patriarca bíblico,
juntamente com outro santo famoso, São Pedro, mandaram um dilúvio sobre Berna. E pelo que se viu, ainda no primeiro tempo, os húngaros não sabiam nadar muito bem. A Alemanha empatou o jogo ainda no primeiro tempo e os húngaros estavam chocados e molhados. Já nos estertores do jogo, quando as cortinas estavam prestes a serem encerradas, um alemão chamado Helmut Rahn marcou o gol da virada, 3-2. Alemanha campeã do mundo e, pelo que sugere o texto, com justiça. Resumindo a bagaça, tivemos recorde de gols, foram 140 em 26 jogos, com média acima de 5 gols por jogo. Os alemães passaram a jogar com chuteira que possuíam travas de rosquear. Dizem que foi isso que fez os alemães ficarem em pé no meio do aguaceiro da final, enquanto os húngaros patinavam. Mas e o Brasil, hein? Pois é, o Brasil ainda se mostrava abalado com 1950 e traumatizado pelo maracanaço. Mas tinha um bom time, com Didi, Baltazar, Djalma Santos, Julinho e Pinga. Fez apenas 3 jogos e, como nunca foi sortudo como o Uruguai, teve que encarar a Hungria nas quartas de final. Jogo esse que registrou uma pancadaria generalizada no final, que começou dentro de campo e foi até os vestiários. Mas ninguém sabe como começou nem terminou. A seleção voltou para casa, mas deixou estampada uma marca simbolicamente forte no mundo do futebol. Estreou a camisa amarela. Agora sim, a seleção canarinha seria respeitada e temida. Veremos logo mais. E você, acha que existe injustiça no futebol?